Senhor, a todos meus amados e abençoados irmãos, irmãs, livres pensadores, amantes das santas e sagradas escrituras, dando sequência na leitura da Bíblia. Hoje nós iremos ler o capítulo 18, 19 e 20 do livro do Gênesis. Vamos à leitura? Aparecem 3 anjos a Abraão. Depois, apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os, correu para a porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse: Meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não te passes do teu servo. Traga-se agora uma pouca de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo dessa árvore, e trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passarei adiante, porquanto por isso chegaste até o vosso servo. E disseram: Assim faze como os tem dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda, e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e faze bolos, ou em algumas versões, faze pães. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu ao moço, que apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles que estava em pé, junto a eles debaixo da árvore. E comeram. E disse-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ela está na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por esse tempo da vida. E eis que Sara, sua mulher, terá um filho. E ouviu Sara a porta da tenda que estava atrás deles. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados de idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo mesmo, dizendo: Terei ainda eu deleite, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Porque se riu Sara, dizendo: Na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei para ti, a trazer a esse tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões, e dali, e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando. Então, lembra que eu falei que todo mundo fala que só Sara riu, mas eu mostrei para vocês aqui também que Abraão, ele riu por conta da idade, que ele era da idade avançada, ele achava, humanamente falando, impossível ele gerar. Capítulo 17, versículo 17, ó. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: A um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara da idade de 90 anos. Então, ó, Abraão riu, e agora aqui, ó, Sara também riu. Então, os dois riram, e aí depois nós vamos entender o significado do nome Isaac quando ele nascer, que significa riso, gargalhada. Então eu imagino, todas as vezes que a mãe Sara ou o pai Abraão chamasse o nome do filho, ambos lembravam: nossa, ele recebeu esse nome porque nós rimos, né? Nós desacreditamos, nós demos risada. E alguns, né, significados é gargalhada, riso, do nome Isaac. Então perceba que, e aí ele fala: acaso haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a vir a esse tempo da vida, e Sara terá um filho. Ou seja, o período de uma gestação, que são, né, 9 meses dentro de um período normal, sem ser prematuro e sem passar da época. Vamos seguir a leitura. Ó, Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Preste atenção agora. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu tenho conhecido que de lá há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para que obrarem com justiça e juízo, para o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra
tem se multiplicado, e porquanto o seu pecado tem se agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo esse clamor que é vindo até mim, se não, sabê-lo-ei. Então vieram aqueles varões o rosto dali. Desculpe. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé adiante da face do Senhor. Abraão intercede com Deus pelos homens. Chegou Abraão, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-á também? E não pouparás lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, e que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu, em Sodoma, achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirá por conta daqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei. E se eu achar ali 45? E continuou ainda a falar-lhe. Disse: se porventura achar ali 40? Disse: não farei por amor dos 40. Disse mais: ora, se não tiver o Senhor, e se eu ainda falar, se porventura acharem ali 30? E disse: não farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura acharem 20. E ele disse: não destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, meu Senhor, não se ire, ainda só mais essa vez eu falo, se porventura achar ali 10. Ele disse: não destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor, e quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Capítulo 19. Ló recebe a visita de 2 anjos em sua casa. Então perceba, ó, um fica com Abraão e os 2 vão até Sodoma e Gomorra. E vieram os anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló levantou o seu rosto e inclinou-se com o rosto à terra, e disse: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis ao vosso caminho. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou, ou seja, disputou, insistiu com eles muito. E vieram com ele e entraram na sua casa. E fez-lhes um banquete, e cozeu bolos, sem levedura, ou seja, sem fermento, e comeram. Antes que se deitassem, cercaram a casa varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló, e disseram-lhe: onde estão os varões que a ti vieram nessa noite? Traze-nos para fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si. E disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão, ou seja, são virgens. Vou trazê-la para fora, trarei, e fareis dela como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a esses varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo, ou seja, repreenderam Ló. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló. Aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo em casa, e fecharam a porta. Ou seja, os varões socorreram a Ló. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos e tuas filhas, todos quantos têm nessa cidade, tira-os para fora desse lugar, porque nós vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor
tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então perceba, olha o nível, olha o grau que estava na cidade de Sodoma, como falamos em Sodoma, Gomorra, Adimá e Ziboim, que são aquelas 4 cidades. Você vê que Ló, ele se predispôs a ceder as suas 2 filhas, que até então eram virgens, eram moças, eram donzelas, para que os homens se relacionassem com ela. Mas não, o nível da perversidade e da promiscuidade de Sodoma estava tão grande, de Gomorra, que ele falou, não, nós não queremos nada com elas, nós queremos com esses varão aí. Quando fala conhecer, é ter relação, nós queremos se relacionar com eles. E aí eles vão bater em Ló, aí os anjos, que até então Ló não sabia, socorre ele, fecha a porta e ele dá a instrução. Tem mais alguém aqui? Aí eles falam, a esposa, as filhas, os genros, e vocês vão fazer o que então? Você vai pegar a sua mulher, seus filhos, os seus genros, as suas filhas, e você vai embora dessa cidade. Por quê? Porque nós vamos destruir essa cidade. Então ele faz uma recomendação, ele faz uma ressalva, capítulo 19, versículo 14. Saiu Ló e falou aos seus genros, os que haviam de tornar as suas filhas, e disse, levantai-vos, sai desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher, tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava. Aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher, e pela mão das suas filhas, sendo o Senhor misericordioso, e tiraram e puseram fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os para fora, disse, escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti. Vou repetir, não olhes para trás de ti, e não pares em toda essa campina, escapa lá, para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe, assim não, Senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida, mas não por escapar só da morte, no monte. Pois que tenho medo de que me apanhe este mal e eu morra. Eis agora a cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena, ora para que escaparei para lá. Não é pequena, mas para que a minha alma viva. Disse eles, eis aqui que tenho aceitado também esse negócio, para não derribar essa cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada podereis fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso chamou o nome daquela cidade Zoar. E saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então, perceba que houve uma recomendação para eles não olharem para trás, para eles saírem. Eles abandonaram tudo e seguindo. Os genros não acreditaram, infelizmente pagaram preço com a própria vida. Mas as suas filhas e Ló e a sua esposa, eles fugiram. Preste atenção. A destruição de Sodoma e Gomorra, versículo 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo, e desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades que nasciam da terra. E a mulher de Ló olhou para trás, e ficou convertida numa estátua de sal. Esse exemplo é tão forte, que depois lá no Novo Testamento, no livro de Lucas, olha o que Jesus fala num versículo bem pequenininho. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ou seja, não devemos olhar para trás. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino dos céus. Mas uma coisa nós façamos, e avançamos, seguimos, prosseguimos para o alvo da soberana vocação. Hebreus capítulo 10 diz, o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que permanecem, para frente e para o alto, para frente e para o alvo. Mas a mulher de Ló, ao olhar para trás, ficou convertida numa estátua de sal. Esse fato ele é tão interessante que algum tempo atrás, um varão que eu conheço, ele esteve nessa região
e ele fez questão de tirar uma foto. Há uma estátua lá, claro que não é a estátua dela, mas simbolicamente representando aproximadamente o local onde aquilo aconteceu, e uma estátua de uma mulher bem grande, onde eles olham ali e contam e narram essa história, que a mulher de Ló, ali ela foi convertida em uma estátua de sal. Por quê? Porque ela olhou para trás. Então o que Deus fala conosco nessa mensagem? Não olhe para trás. O que passou, passou. Por mais dolorida, por mais difícil, por mais dificultosa que tenha sido a sua história, o seu passado, deixa ele no passado. Se for para trazer a memória, traga como maneira de livramento, de superação, trazendo memória em recordação de onde Deus te tirou, de onde Deus te lavou, de onde Deus te livrou, te guardou, te remiu, te santificou, para que você pudesse hoje ser um servo ou uma serva de Deus. Mas não fique aprisionado no passado. Lembre-se que em Miqueias capítulo 7, nós vamos ler lá na frente, o profeta diz que dos meus pecados, que dos teus pecados, que das minhas falhas, que das tuas faltas, que das minhas iniquidades e das tuas iniquidades, Deus não se lembra mais, mas Ele lança nas profundezas do mar. Então, meu irmão, olha para frente. O que passou, passou. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, Ele nos purifica de todo pecado. Vamos seguir a leitura? Versículo de número 27. E Abraão levantou-se àquela mesa pela manhã da madrugada e foi para aquele lugar aonde estivera ante a face do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para a toda a terra da campina, e viu que eis que fumo, ou seja, a fumaça da terra subia, como fumo de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campinas, Deus se lembrou de Abraão, e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitava. E subiu Ló de Zoar, e habitou no monte com as suas filhas, e com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, e ele e as suas duas filhas. Então a primogênita, ou seja, a filha mais velha, disse à menor: nosso pai já é velho, e não há varão na terra que entre em nós, segundo o costume de toda a terra, ou seja, que pudesse ter relação. Vem, vamos dar de beber vinho para o nosso pai, e deitemos com ele, para que ele em vida conservemos a semente do nosso pai. E deram a beber vinho ao seu pai naquela noite. E veio a primogênita e deitou-se com seu pai, e não sentiu até quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu que no outro dia a primogênita disse à menor: vê aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos de beber vinho também essa noite, e então entra tu e deita com ele, para que em vida conservemos a semente de nosso pai. E deram de beber vinho ao seu pai, e também naquela noite levantou-se a menor e deitou com ele, e não sentiu quando ela se deitou e nem quando ela se levantou, e conceberam as suas duas filhas de Ló seu pai, e teve a sua primogênita um filho, e chamou o seu nome Moabe. Olha o tamanho desse problema. E o pai é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também teve um filho, e chamou o seu nome Benami. Este é o pai dos de Amon até o dia de hoje. Amonitas e Moabitas, duas descendências que eram para ser ajudadores e apoiadores, depois se tornaram pedras no sapato do povo de Israel, se tornaram opositores e opositores ferrenhos. Então perceba que a trama das filhas de Ló é ali um incesto, numa relação incestuosa entre o pai e as filhas, uma estratégia, numa trama para poder preservar a descendência. Nasceram dois filhos, desses dois filhos duas nações, e duas nações que vieram a dar problemas. Olha que coisa interessante. Quando Abraão deitou com Agar, nasce Ismael. De Ismael, os ismaelitas, que é a descendência dos árabes. Problema até os dias atuais entre judeus e árabes, fora da vontade e da direção de Deus. Quando Ló, o seu sobrinho, agora se deita com as suas filhas, mesmo estando embriagado, também vai gerar e conceber as duas filhas, tanto a mais velha quanto a mais nova, e vão gerar dois filhos. E desses dois filhos, duas nações, Amonitas e Moabitas. E uma história bem conhecida é a história da reconstrução dos muros lá de Jerusalém por Esdras, Neemias e Zorobabel. Quando se levanta Sambalate e Tobias, esses dois, um era amonita e outro era moabita. E Gesem, o arábio, era da descendência de Ismael. Então, olha o problema que gerou. Aqueles que foram gerados fora da vontade soberana do Senhor, mas da vontade da carne, da vontade do varão e da vontade da varoa, se tornaram problemas, se tornaram empecilhos. Tanto Gesem, o arábio, era da descendência dos árabes, ou seja, dos ismaelitas, era para ser o quê? Ele era filho de Abraão, mesmo que com a escrava. Era para apoiar a obra da reconstrução com Neemias,
com Neemias, Esdras e Zorobabel, mas não, eles tentaram impedir. Sanbalat e Tobias eram para ajudar, eram para apoiar, mas eles se tornaram o quê? Opositores. Então perceba, meus irmãos, que todas as vezes que nós tomamos atitudes, ações fora da vontade soberana do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fatalmente, certamente, consequências virão. Olha que grande ensino essa passagem nos narra. Capítulo 20, para nós concluirmos a leitura de hoje. Abraão nega que Sara é sua mulher, pela segunda vez. Lembra, tinha negado lá atrás e agora vai negar pela uma segunda vez. Partiu Abraão dali para a terra do sul e habitou entre Cádiz e Sur e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito a Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Você vê, a segunda vez agora que ele faz a mesma atitude. Ele fica com medo dos homens, do rei, com medo daquele povo matar ele, porque Sara era uma mulher muito formosa, era muito bonita, e ele fala a mesma coisa, ele comete o mesmo erro. E ele fala, o que aconteceu? O rei disse, né, Abimeleque, veio pois Abimeleque em sonhos e noite e disse, eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela é casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela, ou seja, não tinha contraído relação. Por isso disse, Senhor, matará também uma nação justa? Não me disseste ele mesmo que é minha irmã? Olha lá, ele já tinha entendido que era a mulher que Abraão havia mentido, dizendo que ela era sua irmã. Não me disseste mesmo que ela é sua irmã? E ela mesmo disse, é meu irmão. Em sinceridade do coração e pureza das minhas mãos, não tenho feito isso. E disse Deus em sonhos, bem sei que na sua sinceridade do teu coração não fizeste isso. Também eu tenho impedido de pecar contra mim, por isso não permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti para que vivas. Porém, não lhe restituires, não lhe restituires. Sabe que certamente morrerá, tu e tudo que é teu. Então agora aqui libera uma palavra, aliás, que Abraão, além de ser amigo de Deus, além de ser pai na fé, além de ser falho, pecador, carnal e mentiroso, era também profeta. Olha o que Deus fala, agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é. Então Abraão também era profeta. Versículo 8. Levantou-se Abimeleque pela manhã, de madrugada, e chamou todos os seus servos, e falou todas as palavras em seus ouvidos, e temeram muito aqueles varões. Então chamou Abimeleque a Abraão, e disse, o que nos fizeste? E eu pequei contra ti, para trazeres sobre mim o meu reino, tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deveria ser feito. Disse mais Abimeleque a Abraão, o que tens visto? Para fazeres tal coisa? Disse Abraão, porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por amor à minha mulher. E na verdade, ela é também minha irmã, filha do meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. Então, de um todo, aqui fica um ensinamento, um aprendizado profundo. Não existem meias verdades, não existem meias mentiras. Perceba que Sarai, olha o que é nos revelado no texto aqui, ela é também minha irmã, filha do meu pai, mas não filha da minha mãe. Então ela era meia-irmã de Abraão. Por quê? Mesmo pai, não, mas não mesma mãe. Então, era mentirinha? Era uma meia-verdade? Era uma meia-mentira? Não, era uma mentira completa, porque ela era o quê? Esposa de Abraão, mesmo sendo filha do mesmo pai. Mesmo sendo filha do mesmo pai, mesmo sendo meia-irmã por parte de pai de Abraão, ele havia a possuído, ele havia contraído núpcias, ele havia casado, feito aliança entre Sara e Abraão. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse, seja essa graça que me farás em todo lugar aonde vivermos, dize a mim, é meu irmão. Então tomou Abimeleque, ovelhas e vacas e servos e servas, e os deu a Abraão, e restituiu-lhe Sara, a sua mulher. E disse Abimeleque, eis que a minha terra está diante da tua face, habita onde for bom aos teus olhos. E Sara disse, vês que tenho dado ao meu irmão 1000 moedas de prata, e eis que ele seja por véu aos seus olhos, por causa de tudo contigo, por causa para com todos que estão contigo, até que todos os outros que está advertida. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus Abimeleque e a sua mulher,
e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Então perceba que isso trouxe consequência para o rei Abimeleque e todas as suas mulheres, todos os seus filhos, toda a sua nação. E Abraão orou, intercedeu, ele restituiu, deu ali as vacas, deu ali as servas, deu os servos, deu as ovelhas, deu as moedas, e aí Abraão intercedeu e Deus ali abriu a madre das mulheres e elas passaram a conceber e elas passaram a gerar. São lições, irmãos, são lições, varões, varoas, servos e servas preciosíssimas. O que me fascina ao ler, ao meditar, a examinar os textos sagrados, é que a Bíblia não oculta, mesmo Abraão sendo pai na fé, amigo de Deus, tendo intimidade, profeta, a Bíblia não oculta as falhas, as faltas, as transgressões, as mentiras, os equívocos. Para quê? Para que nos fique como lição, como aprendizado. E há um dito, há um termo popular que nos diz que o sábio aprende com os erros dos outros. E é por isso que nós temos que examinar, é por isso que nós temos que meditar, é por isso que nós temos que nos aprofundar sobre os escritos sagrados e extrair 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21, examinai tudo e retende o bem. Quanta lição, né, meu irmão? Quantas lições, né, minha irmã? Deus tem nos dado através dessa leitura maravilhosa. Imagine você se debruçando, se dedicando em estudar, em mergulhar, em se aprofundar ainda mais. Esse é o meu desejo, que essa leitura não venha apenas ser uma leitura corriqueira, uma leitura casual, usual, esporádica, mas que venha incentivar, despertar você a examinar, a meditar, a buscar se aprofundar, mergulhar profundamente nos estudos das santas e sagradas Escrituras. Essa foi a leitura de hoje. Nós vemos então, para ratificar, capítulo 18, capítulo 19 e concluímos a leitura no capítulo 20. Paz do Senhor, eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade, e que Deus te abençoe.